A Thelma, mãe do João Pedro, que sempre participa das nossas lives, indicou você. E eu já entrei lá no seu Facebook, no Instagram, no Ser Mais Criança, e convido vocês também a entrarem e seguirem, acompanharem o trabalho da professora Renata. Então, muito obrigada. Eu vou apresentá-la e depois você pode começar, tá bom? Tá joia. Obrigada, Mara. Professora Renata Mendonça é pedagoga, psicopedagoga, atualmente atua como professora de educação infantil, é estudiosa apaixonada acerca das infâncias. Possui um extenso currículo de cursos, formações e capacitações na área da educação infantil e do ensino especial. Ela é criadora do projeto Ser Mais Criança. Busca levar, por meio das redes sociais, um pouquinho da sua experiência, das suas práticas e o amor pelas crianças. Essa é a apresentação que a professora Renata me enviou. Eu achei muito linda, delicada. Eu não a conheço pessoalmente. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade, né, Renata, de conversarmos um pouquinho, mas só pela sua apresentação, realmente eu vejo que é uma vida dedicada à educação, né? É sim, Mara. E a minha opção em fazer pedagogia foi justamente o trabalho com as crianças, que é o que me encanta, sabe? Esse jeitinho da criança de ser, essa curiosidade que elas têm que me move. Eu faço mesmo um trabalho por amor, sabe? O que eu recebo das crianças de volta é o que me move, que me motiva, que me inquieta, que me faz feliz mesmo na educação. Hoje eu estou trabalhando com crianças da educação infantil. Os meus alunos têm 5 anos. E às vezes os comentários deles mesmo é que eu sou a criança que mais dá trabalho na sala. Porque eu gosto do movimento, sabe? Eu gosto que a criança se movimente, que ponha o pé no chão, que experimente vários territórios. Eu gosto muito disso. Então, quando veio essa realidade de aulas online, eu sofri um pouco, assim como eles, né? Porque tira a gente do nosso chão para levar para as telas do computador, e é exatamente isso que nós, pedagogos, não queremos, né? É exatamente isso que o professor de educação infantil não quer. A criança presa à tela de um computador, a criança presa na frente de um tablet, de um celular. A gente trabalha muito para não acontecer isso. E aí, de repente, a gente chega em casa e recebe a notícia que no outro dia não precisa voltar para a escola porque as aulas estão suspensas. Foi assim, um susto, né? Uhum. Ninguém esperava, né? Ninguém nunca imaginou isso nenhum dia da vida, né? Esse ano, eu já comecei o ano com um projeto de levar para as redes sociais um pouco da minha experiência. Né? Foi Uhum. esse ano que eu criei o Instagram Ser Mais Criança, foi esse ano que eu fiz a minha logomarca e coincidiu, assim, dessa realidade online vir a calhar agora, né? Uhum. Não, nunca que eu imaginei que ia ter uma repercussão tão grande, porque estamos todos em casa. Mas aí o que acontece? Nós demos acho que 2 semanas sem aula de jeito nenhum, a escola deu um recesso, né? Colocou Uhum. como recesso essas 2 semanas. E aí, os professores tiveram meio que 2 dias, digamos assim, para preparar tudo e entrar numa plataforma que era tudo novidade. Né? Eu nunca tinha trabalhado no Meet, eu não conhecia a plataforma da Google, embora a gente trabalhe muito já no Google Drive, mas totalmente diferente de uma realidade online, né? Uhum. E aí os primeiros dias foi aquele desespero, porque a gente tem que manter a calma, mas o coração está acelerado, porque a internet cai a conexão, a criança quer ligar o microfone toda hora, porque ela está ansiosa e todo mundo está muito curioso, e as famílias não sabem acessar a plataforma, você não sabe ensinar a família ainda. Então, os primeiros dias foi aquela loucura. Uhum. Porque na minha escola, eu não gravo aulas.
Eu dou aula online, Aham. sabe? Em tempo real. Em tempo real, não tem tempo de editar. Aham. O que acontecer, vai para a tela, né? E Aham. tem um lado positivo nisso que eu vejo assim, que eu tenho a possibilidade de ver a minha criança, de saber dela ali o que ela está sentindo, de ver se está gostando, de observar o espaço que ela está, se é favorável, e poder depois chamar os pais e falar: ó, oh, coloca ele num cantinho, faz assim, dá umas dicas, porque as famílias Aham. também estão muito perdidas ainda, igual a gente, né? Então tem esse lado positivo, assim, eu não gravo aula, eu falo com eles todos os dias online. A gente tem um momento de recreio, 20 minutinhos que eles desligam a câmera e saem. E é legal que alguns não querem desligar a câmera, querem ficar conversando ali com os colegas. Aham. É um recreio. É recreio. E criança surpreende, né? Aham. Hoje eles já ficam sozinhos, eles já ligam e desligam o microfone, eles já mandam carinhas no chat. Tem um que descobriu lá como é que manda carinhas no chat, eles mandam, sabe? Lembrando E que os seus alunos têm 5 anos. 5 anos, não são alfabetizados ainda. E eles Aham. são, mas são extremamente curiosos, né? Que Você essa tem realidade. quantos alunos, Renata? 18. Os 18. 18 têm acesso Tem à acesso. plataforma? Tem, sim. Tem 2 estudantes que são autistas. Aham. E assim, a gente sabe que na escola tem todo uma condição para eles estarem ali. Eu tenho uma monitora com cada um deles, né? E online, como é que Aham. faz, né? Online é Mas só assim, você. só eu e Deus. Elas até podem entrar e acompanhar, mas não tem como fazer Aham. uma intervenção, né? Mas graças a Deus eu tenho também famílias maravilhosas, porque a família dos dois é muito presente, participam. Todas as atividades eu tento já preparar a aula com atividades que eles vão participar, sabe? Aham. Eu tenho a opção de mandar atividades depois, ou de mandar atividades extras. Eu tenho essa opção. Mas eu Aham. prefiro, além dessa opção, fazer na aula atividades que eles consigam fazer, que eu sei que eles gostam, né? E Uhum. eles são assim extremamente inteligentes. Um verbaliza muito bem, o outro já não verbaliza ainda, Aham. mas são meninos. Compreende. Ele tem a Sim, linguagem receptiva sim, boa. ele compreende, mas ele se dispersa com muita facilidade e não verbaliza. Então, assim, precisa que em casa também a família faça todo um ambiente para ele, sem Aham. muitos estímulos externos, né? Sem muita coisa que vai tirar a atenção dele para ele poder participar. Mas a gente sabe, Mara, que não é mais novidade para as crianças, né? E como não é mais novidade, muitos já não estão mais achando graça, já começaram a reclamar, já abre o microfone, tia, tá na hora do recreio, tia, Ah, já tá acabando a aula, porque já eles está já estão cansativo. cansados, né? Uhum, uhum. Sim, já não E tem mais são aquela cinco novidade. horas de aula, Não, Renata? não. São duas Como funciona? horas. São 2 horas. 2 horas. De 8h30 às 10h30. E nessas 2 horas, eles têm 20 minutos de intervalo. E Aham, as 2 horas não são comigo somente, porque eles têm professor de música, de inglês, de educação física. Então, todos os dias somos eu e outro professor, né? entendi. É uma escola privada. Sim, Aham, é uma escola particular aqui do DF. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter muita assistência da escola, no sentido de capacitação, no sentido de recursos, né? E uhum, as famílias também serem muito parceiras e estarem assim, muito abertas para sugestões e tudo. Mas é uma realidade que me dói, assim, né? Você vê crianças muito pequenas, 2 horas na frente de um computador, por mais que a gente canta, brinca, pula, corre e inventa, porque todos os dias a gente tem que se reinventar. Isso aqui é a minha sala, ó. aham. Tá tudo paramentado aqui de festa junina. E aí a gente se fantasia.
por mais que a gente inventa, é uma realidade cansativa para eles, né? Aham. E você É muito procura difícil. seguir o currículo, mesmo com essas atividades mais lúdicas e interativas, mas ao mesmo tempo online. Você tem que misturar tudo isso num caldeirão e fazer uma Sim. mágica, uma porção Uma mágica. coisa que eu falo muito com os pais, Mara, é que assim, a gente não tem que ter, com uma criança de 5 anos, a preocupação dela sair alfabetizada da educação infantil. Isso jamais. Então eu Aham, falo para eles assim, existem habilidades que a gente precisa estimular na educação infantil e que vão facilitar o processo de alfabetização quando ele tiver que acontecer, né? aham, Pode acontecer agora? Pode, mas não é para acontecer agora. Então não precisa. A maior angústia das famílias é essa, né? Então eu já tento tirar isso do coração deles, mesmo quando é presencial, que eles têm que ter tempo de desenvolver outras habilidades motoras, visuais, cognitivas, enfim, né? E aham. aí, qual foi a postura que a gente adotou lá na escola? Todos os dias, quando começa a aula, eu chamo as famílias e falo: hoje nós vamos trabalhar isso com a finalidade disso, disso e disso. Olha, famílias, hoje a gente vai trabalhar uma atividade de recorte, porque a criança precisa dessa habilidade de recortar, precisa da habilidade de rasgar, a criança precisa pintar, né? Às vezes a gente e às vezes eu vejo assim que teve o seu lado positivo essa aula online presencial, digamos assim, né? Com as crianças participando, porque eu também tive mais tempo de falar para a família o objetivo de cada atividade. Isso. Porque na escola, às vezes, eles não entendem, né? A criança Aham. chega e fala assim: ah, hoje eu brinquei. E a família, né? Às vezes até acha, poxa vida, tá indo pra escola e só brinca, só brinca, só brinca. Só Então, brinca, chega todo sujo, só sabe sujar todos roupa. adoro, Mas eu adoro. falo, tá sendo uma oportunidade muito bacana, Renata. Inclusive, quando a gente começou essas lives, a intenção era trocar experiências, compartilhar atividades que a gente consegue fazer em casa com nossos filhos. Porque desde o princípio eu senti muita angústia das famílias nesse sentido. Eu não sei o que eu vou fazer com meu filho aqui. O que eu vou fazer? Então, enquanto as escolas estavam decidindo, vamos entrar de férias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, quer saber? Vamos colocar todo mundo aqui e vamos trocar as experiências. Surgiu justamente daí. E desde o princípio eu tenho falado com as famílias. Acompanhe seus filhos, observe e registre. Porque você vai apresentar um novo filho para a escola quando a gente Sim, voltar. Você vai sim, apresentar um filho que você conhece mais e melhor do que antes desse período. E agora, nesse momento que as aulas vão recomeçar, as aulas na escola pública, né, aqui no Distrito Federal, né, nesse momento que as aulas vão recomeçar, eu sei que as famílias vão ter que continuar participando também, mesmo que seja aqui ao lado do filho, mas é uma oportunidade, como você falou, das famílias descobrirem que tudo que a gente faz tem um objetivo. A gente tem um currículo a seguir, a gente tem um planejamento a seguir. Então, esse momento também é importante para isso. Para o pai conhecer melhor o seu filho e para ele saber qual é o trabalho da escola, sem tomar o lugar de professor, que é uma outra angústia que eu vejo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou trabalhando no home office, eu estou cuidando do serviço da casa, cozinhando, lavando, passando, e ainda tenho que assistir aula, ainda tenho que fazer tarefa. Quer dizer, as famílias também estão sobrecarregadas, né, neste muito. momento. Não, e eu falo assim, que eu sou professora, mas eu também sou mãe, né? Também sou dona de casa. Tá muito difícil para todo mundo. E o que eu procuro fazer com as famílias dos meus estudantes é acalmá-los no sentido de não criar, em hipótese alguma, situação de estresse em casa. Por exemplo,
hoje percebeu que a criança realmente não tá afim, não tá legal, não acordou bem, não insiste. Essa aula ela fica gravada, você pode assistir com ela em um outro momento. Ah, que bacana. Todos os dias, quando termina a aula, eu faço um e-mail para as famílias, já fica lá na sala de aula com o que foi trabalhado, com o que precisa providenciar para o outro dia. Então, assim, para não criar nenhum tipo de situação de estresse na criança e na família, porque tem hora que a gente sabe que é difícil mesmo, né? A criança não Aham, acordou legal, não quer computador, não quer aquilo ali, e a gente tem que respeitar. E eu bato muito nessa tecla. Na escola a gente faz muito isso, né, Mara? Quantas vezes eu aham. preparo uma aula pensando nela assim, fervilhando na cabeça e na hora eu tenho que mudar toda a estratégia porque a turma Sim. me deu uma resposta totalmente diferente do que eu esperava. Aham. E E a também, gente, Renata, a gente já chegou numa situação assim que está todo mundo muito cansado, muito sim, estressado com essa situação, porque a gente não pensou também que fosse durar tanto tempo. E a gente não está vendo, vamos dizer, luz no fim desse túnel. A gente não, até agora a gente não tem uma noção de quando a gente vai voltar. É diferente, por exemplo, das férias. As férias você já sabe, eu vou ter um mês, 2 meses de férias, mas dia tal eu vou voltar. Então você já sabe, você se organiza para curtir bem as férias, porque você sabe que dia que vai terminar. No nosso caso, a gente não sabe, né, quando que a gente vai voltar. E tá todo mundo muito cansado, estressado, nesse isolamento também, porque tem toda uma questão emocional aí, de tensão no ar, de insegurança, de medo. Tudo isso também envolve, não é só uma questão pedagógica, vamos dizer assim, né? com certeza. A gente, enquanto professor, não sabe até quando vai, então, assim, você não pode planejar a longo prazo, a gente planeja para essa semana e depois para a semana que vem, né? E vai assim com calma, mas chega uma hora que você já não sabe mais o que que você vai planejar, porque a sensação que dá é que a gente já fez tudo que era possível online e qualquer outra coisa que a gente vá fazer não vai ser interessante, né? Chegamos num ponto assim bem complicado. As crianças Uhum, já não estão vendo mais as aulas online como uma novidade, né? Como uma uhum, oportunidade de ver a professora, de ver os colegas. Eles também já estão, ai, de novo, né? Já estão cansados e a gente tem que se reinventar, inventar, inventar para ver se eles não perdem o encantamento que é tão rico para nós na educação infantil, né, Mara? sim, O com encantamento é certeza. tudo. Uhum, Eu falo, as pessoas lá da escola que assistem a minha aula, porque todo mundo pode entrar, né? A diretora, as coordenadoras, orientadoras, todo mundo tem acesso. E eles falam assim que a gente, graças a Deus, conseguiu estabelecer um diálogo de criança para criança, assim, sabe? Ah, uhum, não, você tá triste? Por quê? E ter essa oportunidade de ouvir da criança e tentar traçar com ela ali estratégias para que ela fique bem para aquela aula tá sendo muito bacana. O problema é que a uhum. gente não sabe até quando vai durar, né? Isso. A gente não sabe o que, que vem depois, porque também não quer dizer que quando liberar as aulas, as famílias já vão levar as crianças para a escola com segurança, com Uhum, tranquilidade, a gente não sabe, né? E isso. nós também, eu sou grupo de risco, eu tenho muito medo. E, Uhum, e não levar esse medo para o outro lado da tela é complicado. Tem dias é. que eu fico olhando para eles assim e falo, ai meu Deus, às vezes eu queria mesmo ser uma criança, porque eles não têm noção do tanto que é sério, né? Essa semana eu ouvi assim, sempre quando começa as aulas, a gente faz uma oração. A escola que eu trabalho é uma escola católica e a gente tem esse costume, né? E aí sempre eu pergunto para eles, o que que você quer pedir ou agradecer para o Papai do Céu hoje? E aí a maioria fala assim, ah, eu quero só que acabe esse coronavírus mesmo. É. Ah, eu quero ir para a escola. É o E sonho de aí dói no consumo de todos. coração, porque a gente É. não tem uma resposta, né? Não dá Uhum. para ficar também criando expectativas e ilusão nas crianças. É Mas em verdade. contrapartida, eu penso assim que essas crianças elas vão crescer seres humanos diferentes, né?
A gente está vivendo um momento, e é justamente nesse momento que eles estão se formando e formando a sua personalidade, um momento que a gente não, que a gente tem que ter muito pé no chão, um momento que a gente não pode ficar sonhando muito, nem querendo muito, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se a gente conseguir nesse tempo trabalhar esses valores na cabecinha dessas crianças, né, Aham. do que é realmente importante, né? Por que que a gente sente tanta falta do amigo? Por que que a gente sente tanta falta da professora? A importância do abraço, a importância do momento. Olha só, quando a gente está junto, tem que aproveitar, né? Isso, você E já da vai gente. cultivar isso. Isso, e da Porque gente quando cultivar. retornar já é uma outra cabeça, né? Com outra dimensão. Exatamente. Se a gente conseguir plantar a sementinha dos valores, né? Da gente valorizar o que realmente importa, da gente valorizar quem se importa com a gente, todos os dias eu falo isso. Vamos agradecer ao Papai do Céu, porque se nós estamos aqui nessa aula é porque nós estamos com saúde. E a gente precisa agradecer porque quem está com a gente aqui na nossa casa é quem ama a gente de verdade. E é Aham. muito bom a gente ficar com quem a gente ama, né, crianças? Para trazer isso para eles mesmo, né? Que a gente tem que valorizar, não tem o que fazer, não Aham. tem uma solução. Então a gente tem que tentar valorizar de qualquer forma esse momento. Falo Aham. para eles que a gente tem que valorizar. Gente, olha só, a gente tem a oportunidade de se ver todos os dias. Eu tô vendo aí que tem gente que acordou com um cara que chupou limão. Tô vendo que tem gente aí que acordou feliz. Não, vamos ficar feliz, porque agora é o nosso momento, né? E é o nosso Isso. momento de brincar. Fazemos momentos em que eles trazem os brinquedos e a gente brinca ali, cada um na sua casa, e eu na minha casa trago a minha boneca e a gente faz o dia do brinquedo online, para não Ah, perder o vínculo, né? Para não perder a nossa rotina escolar, como entre aspas, né? Assim, para não perder o que a gente tinha lá, os projetos de leitura, as contações de história. Agora a gente está no mês de junho. E aí a gente está trabalhando festa junina. E eu estou fazendo um passo a passo com eles. Primeiro a gente ornamentou o nosso ambiente, agora a gente vai aprender brincadeira, amanhã a gente vai fazer um lanche junino, e no último dia nós vamos fazer uma festa junina, sim. Quem disse que não vai ter festa junina na escola? isso. Vai ter. E todo mundo vai se caracterizar e vamos fazer lanche, e aí a família deles vão participar, a minha também, vou convidar para não Aham. perder o vínculo, porque a gente não Isso. sabe mais até quanto tempo essas crianças vão gostar e aderir mesmo a essa realidade online, porque eles já estão, alguns já estão. Não, tia, eu tô cansada, eu tô com sono, eu quero ir pro recreio. Tadinhos. Só É recreio. muito Mas difícil. você sempre está chamando eles assim, porque você tem assim um panorama ali, né, da sua turma. E aí, quando você vê, por exemplo, que tem um mais disperso, você chama, você pede para participar. Esses seus estudantes com diagnóstico de transtorno do espectro autista, as famílias acompanham? Como é que funciona? Sim. Eu, para participar da aula, eu faço a gravação no notebook, porque não grava no celular. E aí eu coloco o Meet para ver todas as crianças. E ali eu vou acompanhando se ele está brincando, se ele está correndo, se ele está comendo, o que ele está fazendo, né? Todos eu Aham. consigo ver ali. E aí, sempre que eu percebo algum disperso, alguma coisa, eu chamo, eu pergunto. E é bonitinho que alguns falam, tia, deixa eu ir no banheiro? Tia, eu posso beber água? Eles não têm essa noção de desligar a câmera e tá tudo certo. Eles participam Aham. mesmo, né? Eles têm esse respeito. Os estudantes que são autistas, eles participam com a família. A mãe ou o pai tá sempre ali participando e chamando. Tem um que ele fala muito bem. E ele é super sincero. Então ele fala: "Não gostei dessa atividade". Ou Isso. eu quero fazer, ele fala, sabe? E isso é muito Aham. bom. E eu já conheço Isso. ele, então eu falo, por que que você não gostou? E aí, às vezes, ele fala, porque eu não gosto de escrever no caderno. Não tem problema.
Sabe por quê? Porque você pode escrever na sua caixa de areia. Vamos pegar a caixa de Aham. areia. Ensinei para eles que quem não tem areia tem açúcar, tem farinha, tem café, tem alguma coisa em casa. E aí todos eles já têm o seu equipamento, todas as Que crianças eu ensinei. legal! Ó, Vamos isso que fazer você está assim, falando, ó. inclusive, era uma das coisas que eu ia te pedir. Aí você já começou, eu vou pegar o seu gancho aí. Sugestões de atividades para a gente fazer em casa. Então, a Renata está sugerindo a gente fazer uma caixa de areia. Quem não tem areia, tem café, tem Sim, fubá. Fubá também é legal, né? Uma textura fubá, boa. farinha de milho. Até açúcar eu falo para eles que dá para escrever, porque lembra o farelinho da areia. E aí a gente pode fazer infinitas coisas com a areia. Você pode mostrar a figura e ele traçar na areia. Você pode esconder objetos ali para ele procurar na areia. É, O traçado correto das letras. Agora a gente está fazendo um alfabeto sensorial. Porque Aham, eu percebi que tem crianças que não reconhecem letras ainda. E lá na escola a gente apresenta todo o alfabeto, já começa para que eles saiam pelo menos silábico alfabético, digamos assim, aham, da educação infantil. Ou não, né? Mas que seja uma possibilidade. Então eles conhecem e reconhecem todas as letrinhas do alfabeto. Mas a gente teve um mês de aula, não deu tempo de trabalhar isso com eles, né? Então eu falei para as famílias para a gente fazer um alfabeto sensorial. É muito divertido. Por aham, quê? A gente explora a ordem alfabética com eles, reconhece, vai fazendo letra por letra, a gente pode observar o traçado da letra, fazer o som da letra. E o sensorial é muito importante mesmo para aquelas crianças que já sabem, que já reconhecem tudo. Ele está tendo contato com diferentes texturas. Então a gente fez na letra A, eu coloco as possibilidades. No A você pode colar arroz, açúcar, alpiste. Procura aí na sua casa. tudo que E com começa com A. B? Tudo que começa com A. E com B, o que Entendi. você pode procurar com B? E é legal porque eu fiz uma lista aqui, né, para me ajudar, mas eles já trouxeram um monte de coisas. Aham. Amanhã, por exemplo, a gente vai fazer a letrinha G. E aí eu tinha anotado grama, eu anotei grama e anotei giz de cera, porque a gente pode triturar, apontar o giz de Uhum. cera e fazer, Aham. né? Eles trouxeram um monte de coisa, gergelim, galhos, sabe? Então, assim, a gente vai fazer esse alfabeto sensorial, que é muito bacana, porque eu falei, agora vocês têm que colocar esse alfabeto em algum lugar da sua casa que você possa ver. E a gente vai Aham. fazer juntos, dia por dia. Quando Então, cada terminar dia você trabalha uma letra, vamos dizer. isso, para a gente ir montando devagarzinho com eles, né? Uhum. É, Renata tem a letra A, então a letra A não tá só onde, né? Não são só palavrinhas que começam com A. No Renata tem A, né? E aí a Ah, gente vai trabalhando assim, mas o que a gente vai colar é o que começa com aquela letra. Eles estão gostando muito. Escrever na farinha, eles estão gostando muito. Hoje a gente fez uma pescaria. Inclusive, eu vou colocar lá no meu canal essa semana essa pescaria. Por quê? A família às vezes não tem um aramezinho, não tem um barbante em casa. Então, como é que a gente vai pescar? Né? uhum. E aí a gente pescou com a boca. Pega o canudo, puxa o peixinho, Ah, tira ele, pescou, isso, né? o Gustavo já fez uma atividade assim parecida. O Gustavo, que nos acompanha aqui com a Fabiana, eles fizeram uma atividade, não foi uma pescaria, mas é essa mesma ideia, né? De você sugar. Puxa, isso. E é importante esse exercício de respiração na infância, né? Quantas coisas a gente controla na nossa saúde com uma respiração correta? Uhum. Né? Então, é uma habilidade importante para você trabalhar na infância. Tem crianças que não sabem assoprar, né? E nesse caso ele tem que ter aquela disciplina de puxar, segurar até o peixinho sair da vasilha. Fizemos também atividades, a pesca com pregador de roupa, Uhum.
né? Trabalha, estimula o movimento de pinça e olha a oportunidade que eu tive de falar para as famílias. Essa atividade, trabalho, movimento de pinça, você que quer que seu filho escreva, né? Ele precisa desenvolver esse movimento, o tônus muscular dele precisa ser estimulado para ele fazer essa escrita. Então, calma. Porque Antes na dele começar a realidade, escrever, Renata, eles só querem o produto lá na frente, é a leitura escrita, isso. que dia que vai usar o caderno, que dia que tem livro, só que a É. gente tem toda uma preparação mesmo. Antigamente a gente até chamava de período preparatório, lá nos idos dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar. Mas assim, na realidade é isso, é você preparar habilidades para. Então, não é assim. Até porque, inclusive, a Viviane teve aqui um dia desses, ela é multiplicadora do método das boquinhas. E ela falou muito essa questão de trabalhar muito o corpo, o esquema corporal, os grandes músculos, vir para a coordenação motora fina, porque às vezes você entrega logo um lápis para a pessoa e a pessoa nem trabalhou o seu corpo ainda. Como você disse, ela nem faz esse movimento, ela ainda está pegando ainda com a Isso. palma, né? O movimento palmar, ela ainda está aqui e você já está dando um lápis, uma caneta fininha na mão dela, né? Então, é importante as famílias saberem disso, que tem toda uma preparação para chegar no grande objetivo. Até porque a leitura e a escrita são coisas muito difíceis. E a gente não nasceu para ler e escrever. Não é natural como falar, por exemplo, como andar, como correr. Claro que a gente não nasce sabendo tudo isso, mas no momento que a gente estiver preparado, a gente vai fazer. Só que a leitura e a escrita não, né? Elas precisam de toda uma preparação, todo um programa de ensino, né? E foi bacana, porque agora eu tenho a oportunidade de explicar todos os dias para as famílias. Olha só, antes da gente entrar no processo de escrita, vamos estimular esse movimento. E aí eles pegaram com pregador de roupa, tampas, brinquedos na bacia de água, eu com a minha aqui em casa. E aí eu falei, vamos colocando níveis de dificuldade. Primeiro eles vão pegar com a peneira. Depois eles vão pegar com pegador de massa, de macarrão. Agora eles vão pegar com pregador. Para mim, para você, nós somos adultas e quando fala pegar com pregador, parece uma coisa simples. Como eles têm dificuldade, né? Uhum. Muitos, se não colocar a mãozinha lá para empurrar, não pega, né? É. E era uma das regras que eu falei, olha, nós vamos pescar agora tudo que está aqui nessa bacia com o pregador, mas não posso ajudar com a outra mãozinha. A outra Uhum. mãozinha não trabalha, só essa mãozinha trabalha. E como eles têm dificuldade, né? Vamos Uhum. escrever na farinha. Claro que, por exemplo, a criança autista, muito rapidamente, ela quer jogar a farinha para cima, ele quer brincar com a farinha. Mas enquanto a gente tiver a concentração dele e estimular a escrita, o desenho na farinha, ele está ganhando muito no seu desenvolvimento motor, muito. E eu gosto muito disso, sabe? Já falei para eles, essa farinha vocês não vão usar mais, essa areia não vai Uhum. ter mais. Deixa aí que é seu para sua caixinha e você vai usar, sempre você vai usar. Atividade de rasgar, de recortar, tudo isso a gente precisa estimular. Então, o que a gente está querendo trazer para as aulas é muito disso, né? Do que Uhum. vai desenvolver de habilidades de coordenação motora. É isso que eu quero trabalhar com eles. E esse momento online, com a participação da família, foi um ganho nesse sentido. Porque muitos, quando termina a aula, sabe e quer fazer com a família. O da pescaria eu falei, agora você pode fazer um desafio. Chama a Isso. mamãe, o papai, seus irmãos, vamos pescar. Quem pesca E é mais? bem divertido. E aí eles entram na brincadeira e a família já entendeu que esse brincar é um brincar com intencionalidade. A gente se diverte, mas tudo tem um porquê, né? Uhum. Uhum. Até o brincar por brincar tem um porquê, né? Ele precisa desenvolver a criatividade, a imaginação,
precisa socializar com outras crianças sem a nossa intervenção. E eu deixo eles fazerem isso também. É engraçado demais. Galerinha, agora nós vamos para o recreio, tá bom? Tá bom, fulano, espera aí que eu quero brincar com você. E aí eles ficam conversando entre eles lá E no de alguma mundinho forma deles. também não perde o vínculo, né, Renata? Exatamente. Com os colegas. Porque você tem aqueles colegas que você já está acostumado a brincar e tudo. E quem, por exemplo, não brincava lá na escola, está aqui observando, daqui a pouco também entra na brincadeira. Às vezes até você dá uma oportunidade para ampliar um pouquinho esse grupo de brincadeiras, né? De Não, pessoas brincando. os pais que se conhecem falam: Oi, fulano! E aí, como é que tá aí, fulano? E eu fico lá com a minha câmera, meu microfone desligado, só escutando. E eu Uhum. acho legal isso, porque as famílias se conhecem, né? E também estão Isso. se encontrando. Tem muitos filhos únicos que não têm mais os coleguinhas para brincar e estão Uhum. aproveitando esse momento para falar que ganhou um brinquedo, que brincou de não sei o quê, que descobriu alguma coisa, sabe? Então, assim, tem o seu lado positivo esse formato de você entrar online e interagir com a criança ali ao vivo. Tem o seu lado positivo, o seu ganho, no sentido de que eu estou dentro da casa deles e dando um pouquinho de orientação para a família acerca das atividades, né? Que não é simplesmente brincar, que não é simplesmente um recorte, tudo tem um porquê e que eles têm muito a ganhar com isso. Isso. E E uma pergunta que eu vou te fazer é relacionada a isso. Por exemplo, você passou ali as atividades, você disse que eles têm um tempo para fazer, e depois você retoma isso, de alguma forma você observa, você avalia. Como é realizada a avaliação, no seu caso? nós temos esse contato com os pais todos os dias. Quando eu termino a minha aula, eu coloco no mural de sala de aula, que se chama assim na plataforma, a atividade do dia, enfim. Eles, na aula, eu vejo eles fazendo no Meet, Aham. eles me mostram a tarefinha feita e o pai pode anexar com uma Ah, sim. foto Uhum. no e-mail. Forma. Aham. Eles podem fazer isso, mas não acontece 100%, assim. Eu acho que as famílias ainda têm uma certa dificuldade, inclusive, com a plataforma, né? Então, Sim. o que eu combinei com eles? E eu observo muito e pego no pé deles. É para deixar ele fazer sozinho. Se Aham. ele fez torto, é para deixar torto, não é para corrigir. E aí a gente Aham. está fazendo uma pastinha e eles estão guardando essas atividades, porque a gente faz um portfólio na escola. E eu disse que eu Isso. quero essas atividades para o portfólio. Quando eu Aham. percebo que a criança está muito resistente ou está pedindo muito ajuda, aí eu pego uns minutinhos ali depois da aula, converso com a família, qual foi a dificuldade, né? Precisa de ajuda, dou algumas orientações para ajudar para que a criança faça sozinha. Só Uhum. que eu não posso exigir ainda das famílias, olha, manda para mim, como acontece no Sim. fundamental, no Aham. médio, né? Então, eles me mostram, eu vejo ali a realização, eles me mostram ali na hora da aula como que ele fez. E aquela família que tiver essa facilidade, que tiver esse interesse, tem muitas que mandam, tira Aham. foto e me manda, ou quando é uma atividade que eu anexo para impressão, eles imprimem e mandam de volta, sabe? Tem Aham. muito isso. Não é 100%, mas assim, agora a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Com o Sim, papel que a mas de gente toda tem. forma também, Renata, você deixa é, esse contato com a família. Porque Sim. às vezes eu fico sem graça de falar aqui na frente de todo mundo e tal, mas aí eu, em outro momento, no pessoal ali, eu posso me aproximar. Porque às vezes é o que você falou, a dificuldade está na família também. E eu tenho vergonha de não saber, de não conhecer, de não saber mexer na plataforma ou de até mesmo uma atividade mesmo, pode ser que tenha alguma família que não consiga, e é bacana você deixar essa porta aberta para a família poder se aproximar, até para você conhecer um pouco mais a família, né? Sim, eu brinco muito com ele, sabe? Eu tento assim dar umas
umas jogadas, umas sacadas, para deixar mesmo esse clima de tranquilidade, né? No começo mesmo tinham tem famílias que os pais são professores, ou já tem costume de trabalhar em plataformas, e a gente não tem, né? Eu não tinha isso. Aham, E a gente, ao vivo, não tem como eu editar. Se eu fizer uma besteira, vai ficar lá a besteira, não tem como, né? E aham. aí, nos primeiros dias, eu dava cada furo. E os pais, tia Renata, tem que desligar isso. Tia Renata, tem que tirar o fone. Eu, ai, meu Deus do céu. Mas foi legal, porque também mostrou para a família que eu não sei, Sim, posso aprender com eles e que eles também podem perguntar. Todos os isso. dias eu falo, vocês estão me vendo? Porque vocês sabem, né, gente? Eu não sei mexer muito nesse negócio aqui, não. Mas eu quero que vocês me vejam, porque eu me armei toda. Não é possível que vocês não vão me ver. Vocês estão me Aham. ouvindo? Ah, então tá bom. E como eu ligo no celular e no computador, às vezes eles falam assim: eu tô vendo duas tia Renata. Aí eu, ai meu Deus, deixa eu desligar uma aqui, porque é duas tia Renata, ninguém merece. Sabe? Então, assim, eu levo bem na brincadeira, que é para os pais também se sentirem à vontade para falar quando não sabe. Tia, não fiz, não sei. Aham. Chamo eles e pergunto. E aí, fulano, conseguiu? Me fala aí, tá precisando de ajuda? Sabe? Essa interação está sendo muito bacana. E geralmente os pais acompanham ou Sim, você tem meninos que ficam sozinhos na eu vejo. interação? Não, eu vejo que aqueles que ficam sozinhos estão sozinhos entre aspas. Os pais estão por ali dando uma Aham. autonomia Monitorando de vigiada. longe. É, Aham, entendi. porque quando eu preciso ou quando eu pergunto alguma coisa, rapidinho o pai e a mãe aparecem, sabe? Eles estão sempre dando, fazendo alguma coisa, mas vigiando ali e prontos para ajudar. Tá sendo uma parceria muito bacana. Acredito que a minha escola a gente deu sorte, porque Uhum. pegamos famílias assim muito participativas, sabe? E a gente também tem opções para ajudar. Por exemplo, tem turmas que o pai realmente não consegue assistir a aula e fazer a criança interagir naquele horário. Então a gente coloca um plantão para a criança entrar em outro momento e interagir, ou ela pode assistir a aula gravada e responde para a professora por e-mail que assistiu. Entra uma vez por semana, enfim, a gente traça infinitas Aham. estratégias Que para que a legal. criança não perca o vínculo, né? Olha, não Entendi. posso entrar de manhã, então vamos fazer o seguinte: tal hora a professora vai estar lá e vocês vão conversar sobre a atividade, ela vai te explicar como é que é para fazer, e aí conversa. Não acontece na minha turma, os meus meninos são bem fiéis. Aham. Mas acontece em várias turmas, porque é o mesmo horário de trabalho das famílias, né? E às vezes o pai e a mãe Aham. não vai conseguir acompanhar. Então a gente coloca outro horário, disponibiliza um plantão de 15 em 15 dias, enfim, a gente está traçando estratégias para que a criança realmente não perca o vínculo com a escola, o É, e vínculo vocês com a dão várias professora. oportunidades. Isso é importante, porque é o que você falou. Se não der para fazer nesse momento, por alguma questão, a gente vai fazer em outro, mas a aula fica disponível. Fica. Mas agora, o bacana da aula ser ao vivo é que ele pode interagir com os colegas também. E aí fica Sim. bacana, porque tem a tia Renata, mas também tem os colegas. E a gente não esquece, e aquele vínculo fica mais forte, né? E tem o respeito, né? Tem criança que é muito tímida. Eu tenho um que hoje mesmo eu perguntei para ele: Você não vai abrir sua câmera? Deixa eu te ver. Não, tio, eu tô com vergonha. Tudo bem, Olha, né? e fica de Ah, câmera fechada. Que você tá com legal. vergonha? E aí eu fico mexendo, cutucando, cutucando para ver, né? Ah, não, tô com tanta saudade. Deixa eu te ver só um pouquinho, então. Abre a sua câmera, né? Por favor. Mas assim, até onde eu vejo que a criança realmente não quer. E aí eu falo: Aham, não, não tem problema não, só confirma para mim. Você está me vendo? Você está me aham, ouvindo? Como é que foi a tarefa? Você conseguiu fazer? Você entendeu? Ah, então tá aham. bom. E geralmente ele responde: consegui. Tudo bem. É E aí a vergonha gente mesmo, né? e aí a gente faz um pós-encontro depois com a família, né? Ó, papai, Aham. quero conversar com você, como é que tá? Ele tá com vergonha, mas ele tá gostando? Tá tranquilo? Tá sentindo bem? Tá fazendo, sabe?
Aham. para respeitar ele. Ele não quer, não tem problema. Ele pode fechar a câmera dele, mas a gente sempre busca saber da família como é que Sim. tá isso, né? É uma Aham. vergonha, mas ele tá se sentindo bem, tá tranquilo, tá conseguindo acompanhar, então é um Essa direito dele, né? abertura, né, que você vem É um falando. direito dele. É. Com certeza, com certeza. Nossa, que trabalho bacana, Renata. E assim, nosso tempo já está acabando. Deixa eu só tirar os comentários. Vou pedir para a Thelma tirar uma foto nossa para a gente sair bonita, né, no Instagram. Ah, é, Ó, Thelma, vou me arrumar. printa aí, Thelma, para gente e convidá-los para o Ser Mais Criança. Tá no Instagram, no Facebook. É, no E YouTube você é a professora Renata Mendonça. YouTube, professora Renata Mendonça. Gente, acompanhem a Renata. Ela tem muitas dicas importantes, assim, divertidas. E eu vejo também que ela é uma pessoa muito aberta. Se alguém tiver sugestões, né, Renata, de alguma Com certeza. atividade. Vou é, é, adorar. Pois eu acredito que vai enriquecer também o seu trabalho. E o nosso Com objetivo certeza. aqui com essas lives é justamente trocar informações, conhecimentos, compartilhar sugestões e abrir o máximo possível para as famílias, para os professores, para os profissionais. A gente sempre está recebendo convidados aqui e eu gostaria assim que você fizesse as suas considerações finais. Mário, eu quero agradecer muito a oportunidade, porque eu vejo que esse engajamento nas redes sociais foi muito bom, porque me trouxe até você, me trouxe até outros profissionais que me deram a oportunidade de justamente falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, né? Que é uma educação infantil, infantil de verdade, que é um olhar atento para a criança, que é uma troca de experiências e uma escuta às famílias também. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade, quero me colocar à disposição sempre que precisar. Gosto muito, eu acho que tudo que a gente aprende, a gente tem que compartilhar. Conhecimento que fica guardado não vale de nada, a gente precisa compartilhar, precisa estar sempre nesse diálogo, né? Nessa escuta atenta e nessa oportunidade de transmitir também o que a gente sabe. E a minha vivência é muito prática, né? Eu gosto muito do concreto, do lúdico, eu gosto do convívio com a criança ali, mesmo pé no chão, se sujando. E agora que a gente não tem essa oportunidade na escola, oportunizar isso com essa troca de experiências entre profissionais, entre famílias, é muito positivo. Então, eu quero agradecer, me coloco à sua disposição. Você tem meus contatos, sempre que precisar, pode contar comigo, tá bom? Ai, muito, muito obrigada. Te agradeço demais. Agradeço a Thelma por ter te indicado. A E Thelma é aí a uma gente linda. muito linda, o João Pedro, um artista. João Pedro, eu se vergonha, eu dou vontade de apertar aquele menino. Ele me deu um presente maravilhoso. Ele fez um quadro para mim. Uma Ai, que emoção. lindeza. Ele disse Ah, que eu quando tenho um tudo isso desenho acabar, dele. ele vai trazer aqui em casa. Então, Ah, assim, eu ele é queria te muito agradecer inteligente. e convidar as pessoas para acompanharem o Ser Mais Criança, com a Renata Mendonça, com sugestões de atividades. E já quero convidá-la para uma próxima, só que um pouquinho diferente, com as sugestões. Aí você vai trazer para a gente o que Ok. você faz na escola mesmo. Não precisa ser Sim, nada preparado para a elaborado. live. Mas o que você faz com seus meninos, aí você vai fazer com a gente aqui, mostrando, sugerindo as atividades, Sim. principalmente para os nossos colegas professores da rede pública, que vão iniciar agora as aulas online. Quer dizer, toda essa expectativa, todo esse processo que você passou há um tempo Eles vão atrás, os começar. nossos colegas vão passar agora. Sendo que a gente sabe que a realidade de escola pública ainda é um pouquinho mais difícil, né? Sim. No sentido assim, da gente acessar todas as famílias. Pela falta de condição mesmo, às vezes de uma internet, de um equipamento, às vezes até uma dificuldade mesmo de entrar no meeting, né?
Isso. Mas quero deixar aqui o convite de público, depois você me diz uma data. E nesse dia, só sugestões de atividades para a gente brincar aprendendo. Eu gosto de dizer isso. Ótimo. A gente Isso é vai muito bom. brincar e aprender. Sim, vou Renata, trazer mais uma vez, atividades com coisas que a gente tem em casa, porque aí ajuda demais, né? com Pode deixar. certeza. Vai Vou trazer pensando sim. nisso, nessa proposta, e aí entra em contato comigo, a gente marca um dia, eu anuncio aqui. Mais Com uma vez, certeza. muito, muito obrigada. Desejo Obrigada a todo você. sucesso para você, para suas redes sociais, ser mais criança. Gostei demais, muito obrigada. Viu? Obrigada a Foi um você, prazer Mara. tê-la aqui. Prazer Muito foi todo meu. obrigada. Obrigada. Beijos. Obrigada. Boa noite.